Olá, eu sou Levi Salles. Hoje, domingo, dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 14 horas da tarde, eu resolvi gravar esse vídeo no meu YouTube, no meu canal, para falar para vocês da importância desse canal no YouTube. Eu comecei esse canal há cerca de 6 meses atrás. Inspirado por pessoas que sempre tiveram uma admiração por mim. E então sempre diziam para mim, abra um canal no YouTube e grave mensagens dentro desse seu estilo, que é o Evangelho da Graça de Deus, para que pessoas possam ser alcançadas e elas venham também te conhecer, porque eu gravava em áudios apenas. Diariamente eu gravava uma mensagem em áudios e enviava para as pessoas do meu WhatsApp, e as pessoas gostavam daquela palavra que eu trazia diariamente no meu café da manhã. Eu tinha até o hábito, o costume de bater a foto daquele café que eu estava tomando e falava sempre do alimento físico, né, para o corpo, em uma comparação com o alimento para o nosso espírito, que é a comunhão através da palavra, através do Evangelho pregado por Paulo, o apóstolo dos gentios. E aí então, depois de muito relutar, porque eu sempre fui uma pessoa na minha, assim, nessa parte um pouco introvertida, um pouco tímida, nunca gostei de querer me exibir, dizer para as pessoas o que eu sou, o que eu conquistei por meio dos meus estudos, por meio dos conhecimentos que adquiri nos bancos acadêmicos das faculdades. E então sempre na minha, eu sempre fui muito fechado no tocante a isso. Nunca fui de dizer para as pessoas os diplomas, os certificados que eu consegui ao longo desses meus 65 anos. Não foram poucos, foram muitos. Nunca me preocupei em exibi-los, em dizer para as pessoas o que eu fiz, o que eu tenho, só mesmo quando era indagado, quando era perguntado. Eu sempre fui assim. Eu, por exemplo, nunca coloquei em meus dedos um anel de professor, um anel de teólogo, um anel de advogado, um anel de contabilidade e de outros que eu consegui concluir. E então eu sempre fui essa pessoa assim. Então foi muito difícil para mim tomar essa decisão de abrir um canal no YouTube. Foi muito difícil. Mas muitas pessoas sempre diziam para mim, abre um canal. Eu não vou aqui citar nomes, mas elas ao assistirem esse vídeo, elas vão saber que é delas que eu estou falando. E eu então, depois de muito ouvir, de muito pensar, de muito refletir, eu abri esse canal, há 6 meses atrás, como já disse no início. E a minha finalidade, ao abrir esse canal, é de transmitir o Evangelho da Graça de Deus. Esse Evangelho lindo, ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, esse Evangelho da Graça de Deus
que nos traz uma liberdade plena, que nos traz um conhecimento profundo acerca das grandezas de Deus, do que é viver em Cristo, do que é viver em graça, do que é andar por fé, do que é ser guiado, ser dirigido, do que é viver sob cuidados, sob a dependência de Deus, do que é viver tendo a mente iluminada, do que é reinar, do que é triunfar com Cristo. É esse o Evangelho da Graça. É um evangelho de uma liberdade plena, de um gozo inefável. Mesmo estando aqui neste mundo, nós vivemos como se estivéssemos vivendo nas regiões celestiais, porque é isso que o Evangelho da Graça de Deus ensina. Vivemos como pessoas espirituais aqui neste mundo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Esse Evangelho da Graça de Deus, ele nos traz alegria, ele nos traz paz, ele nos traz gozo, ele nos traz uma comunhão com Cristo. Ele nos ensina a amar o próximo, a não lutar contra a carne nem contra o sangue, ou seja, contra as pessoas, a amar cada vez mais as pessoas, mesmo elas não concordando com você, a não falar mal das pessoas, de citar nome de pessoas. Nós aqui falamos do sistema religioso que oprime as pessoas, que subjugam as pessoas, que atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, que mostram para as pessoas uma falsa liberdade, quando na verdade, na prática, essas pessoas não têm nenhuma liberdade. Quando o Evangelho da Graça de Deus diz que nós devemos permanecer, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. O Evangelho da Graça de Deus, ele traz liberdade. Ele nos leva a ver um Deus soberano, a um Deus único, que não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem nas profundezas do mar, nem em cima da terra, nem debaixo da terra, em lugar algum a Deus semelhante a Ele. Ele é único e exclusivo, Ele é absoluto, por isso que Ele é soberano, Ele não tem adversário, Ele não tem inimigo. O inimigo que Ele tinha, Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo. Tudo Ele venceu. E estabeleceu a sua graça, o favor não merecido. Por mais que as pessoas tentam fazer, por mais que as pessoas tentam ser, construir, trabalhar em prol de uma obra de Deus que o sistema religioso ensina e coloca nas mentes das pessoas, e elas não conseguem enxergar, porque tem a mente carnal, quando na verdade elas deveriam ter a mente de Cristo, a mente espiritual. Terem os olhos desvendados e iluminados pelo Espírito Santo que habitam na vida dessas pessoas. Elas são salvas, porque elas foram escolhidas. Ele o escolheu. O amor primeiro. Essas pessoas são eleitas, elas são predestinadas. Elas são salvas, mas não reinam, não triunfam aqui enquanto estão revestidas de carne, porque vivem na sombra. Na sombra. Não deixou que essas sombras ficassem para trás e vivesse a graça de Deus, livre, 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 em liberdade plena, em gozo pleno, não indo em buscas de promessas, de bênçãos, mas o Evangelho da Graça de Deus mostra para essas pessoas que elas são já abençoadas.
e que todas as promessas de Deus já se cumpriram, e que ela toma posse fazendo confissão diariamente, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Deus de paz supre todas as nossas necessidades. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vivo, mas Ele vive em mim. Isso é reinar em graça. Você não fica na espera, você não fica na expectativa, você toma posse e vive, porque você sabe em quem tem crido. Esse é o objetivo do Evangelho da Graça de Deus, é trazer essa libertação na mente das pessoas. Então eu peço a vocês, se inscreva no meu canal, me ajude a divulgar, compartilhar essas mensagens que eu tenho pregado. É uma forma, é uma maneira de você levar o Evangelho da graça de Deus pregado e ensinado por Paulo, apóstolo dos gentios. Você é um abençoado. Faz isso. Eu não estou aqui querendo atingir um número grande de inscritos, de visualizações, a fim de que eu possa ser visto, a fim de que eu possa vir alcançar fama, a fim de eu vir ganhar dinheiro. Nada disso. O Senhor conhece o meu coração. Eu nunca vivi desse evangelho que as instituições pregam. Que eu fiquei 46 anos nas Assembleias de Deus. Pelo contrário, eu dei muito de mim, eu investi muito de mim e nunca recebi nada em troca. Nunca recebi nada em troca. Eu nunca quis. Até quando eu ia pregar ou dar estudo em um determinado lugar que eles queriam me abençoar conforme eles dizem, eu sempre diria: não quero. Eu preguei em vários lugares, em várias instituições religiosas. Como já disse, eu fui professor em faculdade teológica, entrei em seminários. Nunca fiz nada disso por dinheiro. Eu tenho 4 livros escritos, nunca publiquei nenhum deles. Sabe por quê? Porque eu não sou a favor de vender. Uma vez que esses livros são tirados, fundamentados na Bíblia Sagrada. Se eu pudesse dar, eu daria. Eu publicaria e daria. Mas hoje eu tenho até uma outra visão. Eu não penso em publicar esses livros, nem outros livros, porque eu só tenho um livro, que é esse aqui. A Bíblia Sagrada. As epístolas de Paulo, apóstolo dos gentios. É esse livro que eu sigo, é esse livro que eu recomendo. Eu tenho centenas de livros na minha biblioteca, que eu pensava que, lá atrás, no passado, que eles me foram úteis, mas hoje estão ali apenas enfeitando as prateleiras da biblioteca. Não me pega nenhum deles. Eu só leio a Bíblia. Você pode até me julgar, me chamar do que você achar que você deva me chamar, mas eu fico somente com este livro e com o Evangelho da graça de Deus pregado por Paulo, apóstolo gentil. Então esse vídeo eu estou gravando pedindo a você: se inscreva nesse meu canal, me ajude a divulgar esse canal, envie para suas redes sociais, de Zap. Eu não entendo muito dessa questão de redes sociais, mas você sabe como fazer. Ontem, graças a Deus, eu enviei esse meu canal para uma prima minha que mora na Noruega, em Oslo, né? Capital da Noruega. E ela disse que lá na Noruega, lá em Oslo, ela vai divulgar para pessoas brasileiras, né, que lá moram, colegas delas. Eu fiquei muito feliz, porque além de alguns estados hoje que o meu canal já está entrando, ele está tomando uma dimensão internacional.
E ela de lá vai enviar também para uma outra prima minha que mora na Suécia, Estocolmo, né, capital da Suécia. E assim, com certeza, as pessoas tomarão conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Nessas mensagens, é a valorização da igreja como corpo de Cristo, como organismo vivo. Nessas mensagens, a gente enfatiza a comunhão de cada um de nós nesse corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. No Evangelho da Graça de Deus, nós mostramos a soberania da graça de Deus, a fim de que as pessoas entendam que a Ele tudo, que Ele é a primazia, que Ele é o centro, que as pessoas que andam em graça não dependem de homens alguns, que na graça de Deus não se tem títulos, se tem dons, e esses dons são concedidos por Cristo Jesus para a edificação da igreja como corpo de Cristo. Na graça de Deus, nós aprendemos que nós somos todos irmãos. Por isso, nós não somos chamados de apóstolos, de pastores, de evangelistas, de mestres, de profetas. Não, nós somos todos irmãos. É irmão Levi, é irmão Paulo, é irmão João, é irmã Maria. Na graça de Deus, nós não fazemos acepção de pessoas. Na graça de Deus, nós amamos uns aos outros. Na graça de Deus, nós não nos reunimos num templo de 4 paredes, feito pelas mãos dos homens. Na graça de Deus, nós nos reunimos como igreja. E reunir como igreja, nós nos reunimos em qualquer lugar, dentro do ônibus, na casa de amigos, na nossa casa, no nosso trabalho. Ou seja, onde nós estivermos, nós estamos reunidos como igreja. Nós não temos aquela obsessão de que terça-noite eu tenho que ir ao templo, que de quinta eu tenho que ir ao templo, sábado, domingo para a escola dominical. Nós não temos mais essas obsessões. Nós fomos livres, fomos libertos de tudo isso. Nós nos reunimos como igreja. Na graça de Deus, nós aprendemos a adorar o Pai em espírito e em verdade. Na graça de Deus, nós aprendemos o que é o culto racional. Na graça de Deus, nós aprendemos que não é num espaço físico que se adora, mas que esse Deus que é espírito, ele é adorado 24 horas por dia. Na graça de Deus, nós dormimos adorando, nós acordamos adorando e vivemos o dia todo adorando. Experimente a viver o Evangelho da Graça de Deus. Reine, triunfe. Então, eu quero já te agradecer antecipadamente por você me ajudar a divulgar esse canal. E muitas vidas serão alcançadas. E elas serão libertas desses fardos pesados, desses julgos. E elas passarão a viver a liberdade plena em Cristo Jesus. Não vou dizer que Ele te abençoe, mas eu termino dizendo que você já é um abençoado. E que você vive as promessas de Deus na sua vida. E que você não faz oração de petições, pedindo a Deus isso, pedindo aquilo, interferindo na vontade dEle, mas você faz confissão daquilo que Ele já fez por você. Tu és um abençoado, tu és um eleito, um predestinado, tu és propriedade exclusiva de Deus. Um beijo no seu coração, muito obrigado. Tenham todos um ótimo domingo.